tarde, bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Ora, hoje vamos começar o nosso programa com o tema sobre a Câmara de Évora, ou seja, a prestação de contas da Câmara de Évora que foi chumbada pela oposição. PS, PSD e Movimento Cuidar de Évora queixam-se de falta de rigor, enquanto o presidente do município, Carlos Pinto Sá, eleito pela CDU, relaciona a decisão com a proximidade das eleições. Ora, vamos já passar aqui então a palavra a Luís Pardal. Luís, bem-vindo, boa tarde. Chumbo das contas de uma Câmara, o que é que significa isto? Olá, viva, muito boa tarde a todos, ao Francisco, à Patrícia, à Ana Machado, aos nossos ouvintes. Enfim, nós aquilo que temos é, de facto, uma situação muito difícil em termos financeiros e orçamentais da parte da Câmara Municipal. Enfim, é natural que o Presidente Carlos Pinto Sá diga que isto é pela proximidade às eleições, porque, enfim, é o argumentário que lhe convém, mas a verdade é que nós atingimos um descalabro da gestão orçamental da Câmara Municipal muito, muito, muito grande. E isso sente-se naquilo que é o dia-a-dia, inclusive. Mas eu já iria aí. Portanto, aquilo que nós assistimos ao longo deste mandato, e aí a CDU nunca poderá dizer o contrário, digamos, foi sempre uma atitude construtiva, colaborativa da parte da oposição. Enfim, faço aqui a análise, sobretudo pelo Partido Socialista, que foi sempre uma postura de não obstaculizar por completo aquilo que é a governação da Câmara. Portanto, foram sempre dadas as condições ao Executivo da CDU portanto, ao Executivo para governar a cidade de Évora. Portanto, nós hoje ninguém pode dizer que a CDU não governou a Câmara porque não tinha condições para tal. E chegamos aqui e aquilo que concluímos é que a CDU não teve a mínima capacidade para governar a Câmara Municipal e não teve a capacidade para governar bem. Sobretudo é isso que está aqui em causa. Portanto, e a verdade é que nunca também a CDU tem que fazer esta reflexão, é que também não teve a maioria para governar sozinha, mas parece que às tantas andou muito tempo a governar sozinha, sem fazer aquilo que muitas vezes foi acordado, que foi aprovado, enfim. Mas como estava a dizer, chegámos a uma degradação muito grande. Reparem, as dívidas a fornecedores de curto prazo ultrapassam os 10 milhões de euros. Os pagamentos em atraso dispararam para 2 milhões e meio. Houve um aumento muito substancial do prazo médio de pagamentos, de 22 dias para 104. O resultado líquido agravou-se em 24% face a 2023. Portanto, passámos para 4,5 milhões de euros para negativos. A receita da Câmara em 2024 só foi executada a 70%, abaixo daquilo que é o mínimo legal dos 85%. Portanto, são 2 anos consecutivos com uma execução abaixo. Isto significa que no futuro, no pior dos cenários, a Câmara Municipal de Évora pode ver a sua dotação, portanto, do apoio do Orçamento de Estado, reduzida porque não o executa. O investimento, estavam previstos 17 milhões de euros para investimento e ficou em 4,7 milhões. Imagina, não é? Quer dizer, isto é absolutamente absurdo, a incapacidade. A despesa aumentou de 12 milhões de euros. Portanto, aquilo que nós temos é um absoluto desnorte por parte do Executivo da Câmara Municipal, do Executivo CDU. E reparem, pior que isto é que nós temos desde 2021 as contas
que não há um controlo devido. Por exemplo, desde 2021 que não são feitas reconciliações bancárias. Ora, coloquem-se por segundos no papel de vereadores da oposição, em que têm de votar um relatório de contas que supostamente espelha tudo aquilo e espelha naturalmente com rigor, não é? Todos os cêntimos e todas as contas que foram transacionadas na Câmara Municipal. Como é que alguém pode votar a favor de uma coisa destas? Pior, quando há estas evidências todas que eu acabei de dizer, é impossível sequer a abstenção. É impossível. Uma coisa é um orçamento para poder governar. Outra coisa é um relatório de contas que não espelha minimamente aquilo que é uma gestão. Apesar de divergências políticas que possa haver, isso é natural e é saudável que assim o seja, mas estamos a falar noutro patamar. Portanto, eu com todas estas circunstâncias faço a reflexão de estar enquanto vereador na oposição e ninguém se pode sentir confortável, como é natural. Enfim, tudo isto é secundado por uma reserva de rock, não é? Quer dizer, está tudo dito, não é? Para já, nesta primeira fase, acho que isto já chega e sobra, infelizmente, para nos preocuparmos. Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Há aqui falhas da gestão da CDU. Eu pergunto isto porque o vereador, por exemplo, do PSD, Henrique Sinsim, apontou essas falhas e ouvimos aqui também o Luís Pardal também a dizer que houve aqui um desnorte do executivo da CDU. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, à Ana, aos meus colegas de painel. Ora, eu acho importante este tema, até acho que podemos contribuir aqui para quem nos está a ouvir, para algumas ideias que procurarei, daquilo que é a minha opinião, naturalmente, contribuir nesse sentido. Eu acho que não é estranho haver um chumbo. Estamos de facto a poucos meses das eleições autárquicas e há obviamente uma posição política relativamente à questão das contas. E eu acho que seriamente não se está a debater aquilo que causa problemas que são assumidos do ponto de vista de tesouraria, que não são problemas estruturais e económicos, e que não, obviamente, mesmo esta questão das reconciliações bancárias, que é uma questão técnica, não é uma questão, ou seja, do ponto de vista de verificação dos documentos, que tem causas e que se está a procurar também solucionar a partir dos serviços, mas que é bom dizer que não põe em causa a conta de gerência. Mas eu acho que há aqui elementos que, politicamente, que é essa a contribuição que procurei dar, não podem ficar arredados desta discussão. Porque não seria correto avaliar o ponto de chegada sem ver o ponto, quer o ponto de partida, quer aquilo que foi o processo e o caminho. E não deixa de ser curioso, e devíamos ir aos dados deste último mandato em comparação com mandatos anteriores e como a CDU pegou na Câmara em 2013. Porque não deixa de ser curioso que neste mandato, em que naturalmente a CDU tem menos capacidade de gestão efetiva, por ter 2 em 7, começam a surgir alguns problemas de tesouraria. Quando nós tivemos um percurso desde 2013, de facto, de consolidação das contas, de libertação do PAEL, de recuperação financeira, de recuperação da dívida, mesmo alguns números, dados que o Luís aqui estava a adiantar, por exemplo, a questão da dívida aos fornecedores, não seria correto estar a lançar estes números sem dizer que ao longo dos últimos anos foi reduzido em bastante, portanto, o prazo de pagamento era de cerca de 900 dias e que foi reduzido bastante, tendo aumentado agora em 24, relativamente a 23, mas estava nos 100 e tal dias, em 2023. Portanto, há aqui uma recuperação extraordinária, mesmo do ponto de vista do resultado antes de depreciações e gastos de financiamento, segundo os dados oficiais, entre 2013 e 2024, passou de 11,6 milhões negativos para 3 milhões negativos. Portanto, há de facto aqui um percurso de recuperação financeira que não pode ser tentado passar como uma esponja. E depois há esta questão da correlação de forças Uma coisa é a capacidade, que de facto também é inegável, que os eleitos da CDU tiveram para procurar encontrar as pontes e a negociação necessária para levar a bom porto um mandato que só quem não está a ver é que pode imaginar que não é altamente exigente. 2 em 7.
Mas a verdade também é que, por parte de alguns, nunca deixaram de aproveitar a oportunidade para permitir e para forçar a quebra de receita da Câmara, ao mesmo tempo que se exige o aumento de investimento. E, portanto, isto não é possível fazer omeletes sem ovos. É bom recordar, para além de outras consequências, já vai em perto de 2 milhões de euros, o problema financeiro, o buraco financeiro que decorre da transferência de competências, por exemplo, na área da educação, que foi naturalmente uma medida imposta pelo Partido Socialista enquanto governo e que naturalmente os eleitos também na Câmara estão perfeitamente de acordo, aplaudem, mas estamos a falar de 2 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de mais de 300 trabalhadores que foram passados para o município, este e outros, mas estamos a falar deste, e que, ao contrário do que se dizia aqui há uns programas atrás, que era só o problema de Évora, hoje certamente esse argumento já não podem dar, porque cada vez é mais notório o problema e o déficit financeiro que isto cria às autarquias. E isto tem consequências práticas, e nomeadamente tesouraria. Estamos a falar, obviamente, de questões de estrangulamentos de perda de receita, por exemplo, de 1.700.000 euros, a partir de propostas de outros partidos no Executivo da Câmara Municipal, em áreas, nomeadamente fiscais, que, em bom rigor, não vão beneficiar aqueles que mais precisam. E, portanto, estamos a falar, só aqui já está um desequilíbrio, 3.700.000, quase 4 milhões de euros. Ora, isto tem as consequências naturais, mas dito isto, não se pode dizer que, naturalmente, havendo problemas de tesouraria, o que se tem assistido é um crescimento do investimento. Aliás, há dados, por exemplo, relativamente na última década, que a atividade económica no Concelho de Évora quase duplicou, e que tem hoje um saldo de mais de 300 milhões de euros do ponto de vista da balança comercial. Ora, isto tem a ver com, obviamente, investimento, capacidade de atração, criação de postos de trabalho, que não são exclusivamente responsabilidade da Câmara, como é óbvio, mas que não é isenta àquilo que é uma política, uma estratégia de desenvolvimento do território e da cidade e do concelho. Para além de todo o resto, investimento que é conhecido, e que tem sido promovido, quer do ponto de vista com muitas insuficiências ainda, e que elas são sublinhadas e são colocadas, mas que há um percurso, do ponto de vista da capacidade que se recuperou financeira para poder investir e começar a investir novamente, por exemplo, na recuperação da rede viária, que estava a precisar, aliás, são quilómetros e quilómetros que estão a ser precisos de ser investidos, da questão da rede de águas e esgotos, da questão do ponto de vista cultural, de equipamentos, de toda a capacitação que se procura também a fazer e que é conhecido, não é? Do ponto de vista também do próprio desenvolvimento do Concelho. E, portanto, sublinhava nesta primeira volta este aspecto. Acho que não é estranho haver uma posição política da oposição, procurando com isso tapar e esconder as suas próprias responsabilidades neste processo de problemas de tesouraria, porque efetivamente decorre de problemas objetivos, de propostas concretas que impedem receita, por um lado, e que naturalmente força a outro tipo de investimentos mais acelerados, de coisas que demoram tempo, naturalmente, a fazer e a desenvolver. E, portanto, esta posição do PS, do PSD e do movimento é, na minha opinião, estratégia política. Não se vai a fundo relativamente àquilo que são as causas e da diferença, de facto, entre 2023 e 2024, procurando silenciar e apagar aquilo que significou os últimos 2 mandatos e a recuperação financeira que, naturalmente, e sublinhava só este último aspecto, que questões que há, efetivamente, de tesouraria, não têm a ver nem com a conta de gerência, nem com problemas estruturais e económicos, têm a ver com estas causas, naturalmente, que precisam de ser combatidas, e para isso também é preciso dar mais capacidade a quem, de facto, possa depois desenvolver uma gestão adequada àquilo que são as possibilidades reais do desenvolvimento do Concelho. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Eu estava a ver que havia aí uma negação enquanto a Patrícia estava a falar, portanto não está de acordo com as palavras da Patrícia, é o que eu deduzo, e pergunto também que implicação tem esta situação para a gestão do município. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas de debate, à Ana Machado. Esta gestão, de facto, tem sido complexa.
E se há aqui de facto uma negação, não é propriamente a minha, quer dizer, não concordo obviamente com aquilo que a Patrícia esteve a dizer, mas de facto quem está em negação é mesmo a CDU, porque tira para a oposição responsabilidades que são suas, que são da gestão da CDU, portanto é a CDU que tem os pelouros, que tem a possibilidade de escolher onde é que o dinheiro é gasto, portanto o que é arrecadado, quais são as estratégias que são implementadas para conseguir arrecadar mais receita, enfim, o caminho é certo que tem sido o das taxas, há muitas outras formas de arrecadar receita, há muitas outras estratégias e é por isso que as propostas de gestão das diferentes forças políticas são distintas. Portanto, é nisso e não só. Efetivamente, a Câmara de Évora teve um percurso ao longo destes 50 anos bastante difícil, portanto não podemos esquecer que quando Abílio Fernandes deixa o poder, deixa uma grande dívida, portanto fez muita coisa, é certo, mas de facto deixou uma grande dívida, portanto se não estou em erro foram à volta de 70 milhões. O PS veio para a gestão municipal em 12 anos, conseguiu levar a dívida a cerca de 95 milhões, o que é estrangulador para uma Câmara Municipal da dimensão da Évora, uma Câmara Municipal que está no interior, que não tem tanta indústria assim, portanto não consegue de facto ter aqui um balanço económico que faça depois despoltar aqui ou dar a volta às contas de uma forma mais rápida e por isso naturalmente tem condicionado esta atual gestão. Mas a gestão que neste momento está na Câmara Municipal de Évora tem, obviamente, muita responsabilidade, porque o passado é pesado, muito construído também pelos seus políticos, portanto até 2001, mas a verdade é que fizeram um conjunto de escolhas e depois até de fazerem uma campanha a dizer que agora é que era, porque agora é que estava tudo bem, que saíram do PAEL, agora estavam à vontade para fazer todos os investimentos e mais alguns, nós vimos que efetivamente aquilo que aconteceu foi um gastar de dinheiro de uma forma criticável. Aliás, podemos ver agora um dos investimentos mais recentes, que enfim, eu não considero investimento, mas a CDU apresentam-no como investimento, que foi o de pintar algumas estradas com alcatrão, que é de facto algo tecnicamente muito mau, porque vai ser muito pouco durável, e foi um investimento de 200 mil euros. 200 mil euros é muito dinheiro, não é? Portanto, faz falta à Câmara Municipal. Portanto, as escolhas foram sendo feitas pela CDU, mas não podemos dizer que este caminho que a CDU escolheu, portanto, no fundo este passeio que tem feito pela Câmara Municipal de Évora tem sido solitário, porque efetivamente de mãos dadas com a CDU tem andado o Partido Socialista e tem andado o MCE. E é certo que é a CDU que carrega a mochila, sabemos disso, portanto a responsabilidade máxima está na CDU. Mas a verdade é que os outros dois parceiros que têm aprovado orçamentos estão lá. E é curioso que aprovam orçamentos, portanto fazem com que a Câmara Municipal consiga, nas palavras até do Luís Pardal, ter todos os meios para conseguir fazer as suas escolhas, e depois, quando chega a hora das contas, as contas que refletem precisamente esses orçamentos, votam contra. Portanto, isso não me parece muito coerente. Posição diferente foi, de facto, a do PSD, que não concordou com o orçamento apresentado, não concordou com os orçamentos que foram apresentados antes, alertou para os problemas que estavam a existir. Não me parece que a CDU tenha feito um exercício de tentar mudar efetivamente alguma coisa em relação àquilo que eram as propostas que tem feito ao longo deste mandato, e efetivamente apresenta depois contas com muitos problemas e que o próprio ROC, portanto o Revisor Oficial de Contas, também aponta como falhas. Claro que uma das questões que se destaca é a reconciliação bancária, ou neste caso a ausência dela. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Câmara Municipal recebe dinheiro por transferências bancárias e depois não existe uma ligação dessas transferências àquilo que são as contas e ao sistema de gestão financeira do município. E isto é um problema grande, porque no fundo cria aqui uma zona cinzenta muito grande, onde sabemos que já houve um problema grave, portanto já houve desvio de fundos, pelo menos foi isso que foi enunciado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, um desvio de fundos que terá andado nos 200 mil euros, não sei se passou esse valor ou não tenho ideia que na altura foi esse o valor anunciado, mas não é só isso que está em causa, é que uma Câmara Municipal, para conseguir fazer uma boa gestão, seja ela, tenha ela umas contas mais sólidas ou menos sólidas, precisa de saber quanto é que tem. A Câmara Municipal de Évora, neste caso concreto, com as
dificuldades que tem, então precisa mesmo de saber ao cêntimo quanto é que tem para poder gerir. Aliás, tanto quanto sei, neste momento, um dos grandes problemas que a Câmara tem a enfrentar nestes dias é precisamente conseguir arranjar dinheiro para pagar subsídios de férias, que espero sinceramente que consiga, acho que é da máxima importância, acho que esse esforço está a ser feito pelos serviços. Não é uma invenção, portanto é uma informação confirmada. Por isso, efetivamente, os serviços estão a fazer trabalho para conseguir fazer esses pagamentos. Claro que depois vemos o que está para trás, portanto fala-se em 2,5 milhões de pagamentos em atraso, não sei se será só esse valor, se será mais. A verdade é que de 2024 existem clubes desportivos que ainda não receberam a última tranche do apoio que foi prometido pela Câmara e que foi acordado. Há associações culturais que não receberam esse apoio, isto de 2024, há fornecedores de 2024 que não receberam ainda os pagamentos, e temos um mandato praticamente a acabar. E já estamos a ver o que é que vai acontecer. A CDU vai deixar a Câmara Municipal completamente nas lonas, tudo aquilo que criticou antes, portanto é tudo aquilo que está a fazer agora, com pagamentos em atraso, com um prazo de pagamentos muito longo, enfim, os 100 e tal dias é uma média, porque há pagamentos que de facto já ultrapassam os 365 dias, portanto já ultrapassam um ano de atraso, e temos um novo executivo a partir do final deste ano, que terá de arcar não só com a dívida que já é conhecida dos 50 e tal milhões, mas também com todos estes pagamentos e todas estas dificuldades que a CDU de facto foi criando ao longo deste mandato. Por escolhas, porque a situação é difícil, admitimos isso, portanto a CDU também não tinha aqui uma gestão fácil por tudo aquilo que é a realidade económica da Câmara, mas efetivamente fez um conjunto de escolhas. Portanto, em vez de tentar desenvolver estratégias, programas e iniciativas que conseguissem captar também alguns fundos, ou pelo menos tentar aqui encontrar alguma sustentabilidade, nunca pensou dessa forma. Portanto, fez um conjunto de escolhas, desenvolveu o seu programa a olhar sempre para, ou pelo menos com uma metodologia sempre de gastar e nunca de arrecadar. E temos, por exemplo, até a questão do urbanismo. Portanto, o urbanismo é uma das fontes de financiamento das autarquias, através das taxas urbanísticas. Portanto, a Câmara de Évora, que, enfim, é um bloqueio ao desenvolvimento de obras no concelho, não tem, obviamente, um interesse de captar receitas pelo urbanismo, não é? Porque senão acelerava os processos das pessoas, cumprindo a lei, naturalmente, porque os processos, a maior parte deles têm que ser aprovados em 30 dias úteis, ou têm que pelo menos ter um despacho em 30 dias úteis, e não é isso que está a acontecer. E se é uma Câmara que quer arrecadar receita, se calhar convinha também tocar nesse ponto. Por exemplo, se nós formos ver uma outra Câmara Municipal, até de um partido, nem sequer é gerida pelo PSD, para verem que não estou aqui a ser tendencioso, mas por exemplo, se nós formos ver a Câmara Municipal de Lagoa, no Algarve, que até é gerida pelo PS, cerca de 80% das receitas próprias, cerca de 80% são receitas próprias. Se nós formos ver, o urbanismo tem um peso absurdo, e poderão dizer, ok, é o Algarve, é uma zona que tem sempre muita pujança em termos de imobiliário, tem sempre muito interesse imobiliário. Então, mas Évora neste momento não tem? Será que Évora não precisa de casas? Não tem promotores que querem construir? Tem, como todos sabemos, tem um hospital de grande dimensão a ser construído, vai precisar de muitas casas para conseguir trazer para cá profissionais de saúde, temos fábricas que se querem implementar, temos as fábricas que já cá estão e que têm pessoas a virem de Setúbal e das zonas periféricas de Lisboa para virem trabalhar todos os dias aqui, temos os próprios trabalhadores que estão na obra do hospital que têm que ir dormir a Badajoz porque não têm dormida aqui, portanto, efetivamente há interesse. A Câmara de Évora poderia efetivamente ter olhado para o urbanismo como um dos grandes eixos de captação de receita, não só resolvendo a questão da habitação, como é óbvio que é até prioritária, mas como estamos a falar nesta questão de receita, de facto, considero que este seria um dos eixos principais, mas cá está, foi uma opção estratégica da CDU não seguir esse caminho. Luís Pardal, teme-se problemas no futuro? Mais do que o futuro, naturalmente estamos sempre preocupados com o futuro, mas neste caso o presente é muito, muito preocupante. Ou seja, aquilo que nós tivemos, portanto, não foi mãos dadas com a CDU. Portanto, o que aconteceu foi que
nós podemos não concordar com as políticas. Aquilo que aconteceu foi que a CDU foi a força política mais votada nas últimas eleições autárquicas, tem um programa, uma visão para a cidade, discordamos absolutamente dela, mas foram sempre dadas as condições para que pudesse implementar. E hoje chegamos aqui, ao fim do mandato, com a CDU absolutamente sozinha, no sentido em que, de facto, usou como argumentário o tempo do PS e as dívidas e o descalabro, e percebemos perfeitamente que que nem sequer sabemos. É que isto, a Patrícia estava a falar da reconciliação como se não fosse a reconciliação bancária como se não fosse uma coisa grave. É gravíssimo, porque significa que entrou dinheiro na Câmara Municipal, que na prática não se sabe de onde é que está, de onde é que veio. E depois, esse dinheiro não pode ser utilizado, fica numa penumbra, agrava aquilo que é a gestão financeira, quer do dia-a-dia, quer para projetos, naturalmente, de futuro, sobretudo a curto prazo, e o contrário também. Portanto, isto é gravíssimo. Desde 2021 não há reconciliações bancárias. E o executivo da CDU tem a exclusiva culpa disto. Os técnicos financeiros da Câmara Municipal, onde é que estão? Foram-se todos embora nos últimos anos. Deu tudo à sola para outras instituições. Para além de que todos os problemas que nós conhecemos, o Francisco estava a falar de um desfalque de 200 mil, eu ainda há pouco tempo ouvi outro de 400 mil, quer dizer, nada disto aliás, tudo isto é muito, muito, muito grave. E, enfim, isto da dívida, tanto falaram, que agora não conseguem dizer um ai. Aí é que essa. E é que aquilo que os éborenses querem é ver uma alteração substancial daquilo que é a realidade do nosso território, do nosso concelho. É na habitação, ver a habitação desbloqueada, é ver uma Abévora com saúde financeira, apesar de tudo, naturalmente, com uma empresa municipal desta natureza nunca terá um saldo positivo, sendo uma estrutura de apoio social, mas com capacidade para avançar em recuperação de casas, em pequenas obras. Quer dizer, nós tivemos 20 ou 30 mil euros de manutenções das casas, de todas as casas da Abévora, portanto, do ano passado. Está no saldo de gerência da Abévora. Quer dizer, isto é absolutamente irrisório. Olha, gasta a junta de freguesia este valor em manutenções de escolas no território. Quer dizer, isto é absolutamente desproporcional. Queremos é que Évora e a Câmara Municipal tenham capacidade para atrair investimento económico, para de facto alavancar aquilo que são as receitas do município, e não temos esse interesse. A limpeza urbana, não é? Quer dizer, é outro absoluto descalabro. O atendimento municipal, nós temos pessoas com problemas de pagamentos da água, algumas até, enfim, pagam acima e depois têm a haver dinheiro da Câmara, vão à Câmara, depois lá chegam, que não temos aqui dinheiro na tesouraria, volta para trás, anda este dinheiro. Portanto, os euros da Câmara Municipal não são geridos. Pode ser assim, bem, são os técnicos da Câmara que têm limitações. Então, o Executivo da Câmara Municipal que crie condições, que crie estratégias de organização interna diferentes, que são bem precisas, para melhorar a eficácia dos serviços. E melhorando a eficácia dos serviços, melhora-se a motivação dos trabalhadores, que tanto é precisa. São depois aquilo que nós temos é um absoluto descontrole. O descontrole financeiro está também associado ao descontrole da motivação dos trabalhadores. Porque nós, tendo uma Câmara Municipal à deriva financeiramente, os trabalhadores não sabem para que lado é que se viram. Porque para onde se virarem, estão sempre em falta. E isto é muito grave. Portanto, aquilo que nós tivemos aqui, a Patrícia dizia, temos menos capacidade de gestão efetiva porque temos 2 vereadores. Está bem. Há 2 vereadores, eu reconheço que é humanamente muito duro, basta pensarmos em outras cidades de pequena dimensão que têm
tem 2 e até 3 vereadores, não é? Estamos a falar de concelhos com 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, quer dizer, mas como o Francisco estava a dizer, foi uma escolha da CDU, de facto, foi uma escolha da CDU levar para a frente esta gestão da Câmara da forma como acha que está a governar sozinha, e depois tudo isto tem consequências. Os éborenses, mais do que desculpas, querem ver uma transformação. Mas para se ver uma transformação é preciso, de facto, que haja condições para isso. A CDU teve essas limitações. Pois, foi o caminho que traçaram. Eu espero mesmo que toda esta circunstância da falta de estratégia de investimento para o município, a Patrícia falou há pouco do investimento que foi feito na rodovia, só foi feito, sabemos bem como é que ele foi feito porque se recorreu ao crédito. Sim, mas foi grande parte, é aquilo que sobretudo é visível, recorreu-se ao crédito bancário. Nós temos agora a Feira de São João, a Câmara Municipal anda ao Deus dará para tentar encontrar fornecedores que assegurem que a Feira de São João vai acontecer, não é? Porque há dívidas ainda da Feira de São João do ano passado. Portanto, tudo isto é trabalhar em cima do joelho, é desgastar os trabalhadores, porque não lhes são dadas as mínimas condições para fazer o seu trabalho, porque não conseguem. Porque a Câmara deve a tudo e mais alguma coisa. Porque estamos à espera de Alcatrão, dos agregados do Alcatrão para poder fazer Alcatrão para meter nas estradas, porque não paga ao fornecedor. Portanto, é nestas condições que nós estamos. Ora, nós temos eleições autárquicas em setembro ou em outubro, e acho que todos os candidatos devem ser muito sérios com Évora, e também não entrar no populismo de que vamos resolver a Câmara Municipal, isto vai-se mudar de um dia para o outro. Quer dizer, isso vai ser muito difícil, mas é preciso, por isso é que são precisas, seja o candidato do PS, seja do PSD, seja da CDU, é importante que tenham condições, em termos de votos, que tenham condições para conseguir governar a Câmara Municipal de uma forma diferente, porque a Câmara, na forma como está, precisa mesmo de uma alteração muito grande, e não é uma alteração à chicotada. Portanto, também com essa da chicotada e vamos tirar trabalhadores não, é preciso uma reorganização dos serviços para os tornar mais eficazes, é um facto, e, sobretudo, estas questões financeiras, isto precisa de ser muito, muito, muito bem escalculado, porque é o princípio do desnorte, e é aqui que chegamos. Portanto, eu sinto é que depois há outros investimentos estratégicos que a Câmara não consegue, e a CDU não consegue dizer de uma forma clara como é que vê o dia da manhã, por exemplo, ao nível da Capital Europeia da Cultura. Depois tivemos aquele debate e o eco todo do debate, portanto, que não abona a favor naturalmente da cidade, portanto, entre o PSD e a CDU, com este empurrar de culpas e se é financeiro, se é em espécie, se é em género, se é operário, enfim. Mas aquilo que nós temos é que, de facto, é um investimento comprometido a curto, a médio e a longo prazo, e isso preocupa-nos a todos. É por isso que é preciso uma gestão que combine aquilo que é a visão estratégica com uma alteração profunda do dia-a-dia que precisamos da nossa cidade. Patrícia, há aqui esta preocupação, já se percebeu que há muita preocupação. O que é que se pode fazer no futuro para que as coisas sejam minimizadas, não é? Para que este problema seja minimizado? Para preparar o futuro é preciso agir no presente e não esquecer o passado, porque isto tem causas, não é? Isto podem dizer o que quiserem do ponto de vista da argumentação, de que se usa esta argumentação, mas depois há problemas, porque há aqui naturalmente uma tentativa hábil de se procurar apagar com uma esponja o passado, ou seja, o percurso
de alavancagem de todo um desenvolvimento de um concelho que estava, de facto, em sérias dificuldades. Não vou aqui perder muito tempo, isto é suficientemente discutido, mas também bastante tentado a pagar. Pronto, ao mesmo tempo que é conhecida, há dados objetivos, se procura e percebe-se porquê a pagar, para focar 2013 ou 2001 a pagar, obviamente, as condições que não tínhamos para executar trabalho. Eu há pouco quero corrigir, portanto eu disse era à volta de 900 dias de pagamento a fornecedores, era 755, portanto corrigir aquilo que coloquei hoje, e havendo hoje problemas de ultrapassarem às vezes os 100 dias, estamos a falar de uma redução muito, muito significativa. E, portanto, esta tentativa do PS particularmente e do PSD, que naturalmente quer de lavar daqui as suas mãos, porque nunca teve responsabilidades a este nível, e que procura naturalmente encher a boca e holofotes e projetores em torno daquilo que é uma dificuldade objetiva nos dias de hoje, mas que tem causas e tem possibilidades de alterar. Este é um primeiro aspecto. Procura-se apagar com uma borracha e procura-se apagar com uma borracha, de facto, a capacidade que houve de redução da dívida em mais de 44 milhões de euros. Isto, obviamente, não somos economistas, os nossos ouvintes, isto pode parecer pouco, e o que querem, e bem, é ver resolvidos os seus problemas concretos, e bem, e é sobre isso que se tem que dar resposta, mas é importante sublinhar. Portanto, houve uma redução de 44 milhões de euros de dívidas. E quer-se apagar também com uma borracha todo um caminho de desenvolvimento estratégico, naturalmente, da força que ganhou eleições nos últimos 3 mandatos, portanto, da CDU, não é do PSD, nem do PS. Aliás, nós temos a má memória da gestão do PS e sabemos que tipo de aventura, ou é melhor nem tentar perceber que tipo de aventura seria a do PSD. Aliás, temos hoje provas dadas relativamente a outras estruturas e o aproveitamento dessas estruturas para o quê? Desde logo desvirtuamento e uma visão estratégica, naturalmente, que não é aquela de desenvolvimento efetivo, estrutural, e sim de procurar tirar dividendos disso, do ponto de vista de fogotório, da agenda pura e dura, do que é que fica em função para quê e para quem. Pronto, e não com uma visão global daquilo que é um concelho, que é um território, e daquilo que é a procura de dar resposta daqueles que têm mais dificuldades, naturalmente, olhando para todos em função do que é o contributo de cada um para o desenvolvimento desse território. E, portanto, há um primeiro aspecto que é procurar apagar com uma borracha, não é inocente, e sabemos que tem, obviamente, objetivos políticos. Quer a circunstâncias em que se demorou anos efetivamente a recuperar financeiramente, e nenhum à volta desta mesa pode negar seriamente, né, e honestamente, portanto, o esforço, a capacidade e as condições que houve para recuperar o Conselho, e chegámos ao mandato 2021-2025 com as condições de facto, para um incremento de utilização dessa recuperação a pôr ao serviço do território de Évora, do Concelho de Évora, mas em que saímos das eleições com uma realidade objetiva que não se pode querer agora atirar para o ar, que nada tem a ver. E é bom recordar que houve uma tentativa de distribuição. E houve, como noutras matérias, objetivamente um bloqueio, que é isso que se está a assistir. Há um bloqueio. Há um bloqueio que obviamente é mais confortável por fazer quem não tem responsabilidades diretas, em que pega nos problemas efetivos, faz apagar, e portanto que não se saiba que muitos deles, eu estou a falar do ponto de vista concreto do que estamos a falar de contas, né? Alguns deles são efetivamente resultantes de opções políticas que a Câmara de Évora é obrigada a tomar, porque a Câmara de Évora é constituída por 7 vereadores. Portanto, 2 vereadores, mesmo que considerem que o que era importante fazer era isto, se os outros 5 ou outros, né, portanto, não o permitirem, a Câmara tem que executar aquilo que é decidido em reunião de Câmara. E sobre as contas isso não é possível tentar fazer de outra forma, porque são opções, nomeadamente, por exemplo, a quebra de receita. Há pouco falou-se aqui dos 2 milhões, o Luís falava dos 2 milhões, penso que foi o Luís, pronto. Eu volto a recordar, 2 milhões é o impacto que a Câmara de Évora tem
de prejuízo com a transferência de competências que o governo do PS impôs à Câmara de Évora. Impôs a outras, mas no caso concreto de Évora vai em praticamente 2 milhões de euros. E, portanto, não é possível depois, obviamente é mais confortável para o PS, para o PSD, para o movimento, dizer isto está mal, não se está a conseguir gerir, ao mesmo tempo que procura silenciar, que vão passando pelos pingos da chuva aquilo que são as opções que obrigam a quem está na gestão a perder receita, a perder capacidade de investimento e capacidade de intervenção direta. Mas dito isto, portanto, acho que há de facto aqui uma procura de desresponsabilização daqueles que em algumas matérias provocam de facto esta situação no concreto. Por outro lado, aproveitamento dessa situação e de que origina isso e, portanto, das consequências práticas para aproveitamento político, naturalmente, porque isto tendo consequências na vida e no dia-a-dia das pessoas. As pessoas querem ver resolvidos os seus problemas, os buracos à porta da casa, a questão das ervas, o problema dos pagamentos que precisam de ser recebidos, naturalmente, das instituições, das associações. Sobre isso não há dúvida nenhuma. E sobre isso há problemas efetivos que se estão a procurar resolver. E que a gente bem pode estar aqui a falar das causas. Para aquelas pessoas em concreto, para aqueles afetados em concreto, pouco vale. Mas, em nome do rigor e da seriedade, é bom que também se ponha tudo em cima da mesa para a avaliação e para o conhecimento concreto. Porque é que chegámos aqui e, de facto, este último mandato tem sido muito, muito difícil. Quer pelas condições de trabalho, e por isso também, naturalmente, isto importa ter em conta nas eleições de autárquicas, portanto de setembro a outubro, que é de facto as condições que se tem que dar para que de facto uma gestão, no respeito pela pluralidade de ideias, daquilo que é o sentido democrático, mas condições de mandato e de execução de mandato mais robustas e mais capazes de dar resposta àquilo que depois é pôr a mão na massa e ter os instrumentos capazes a partir de uma visão estratégica, que é isso que vai a votos. É uma visão estratégica daquilo que precisa e, portanto, acho que não é correto dizer que não há um caminho, portanto, ninguém pode dizer que há um caminho de retrocesso, há um caminho de avanço. Ninguém pode dizer que não há problemas, porque há problemas. Ninguém pode dizer que eles não estão a procurar ser resolvidos, porque estão a ser procurados ser resolvidos, numa perspectiva de desenvolvimento. Há candidaturas, por exemplo, falou-se aqui da habitação, de milhões de euros, aliás, foram candidatados perto de 40 milhões, se não estou em erro, de projetos, não é? Já estão, portanto, financiados e, portanto, respondidos cerca de 10 milhões. Mas, volto a dizer, desengane-se quem pensar, ou quem quiser levar outros a pensar, que o problema da habitação se resolve a partir das câmaras. Os problemas sérios hoje da habitação, desde logo dos baixos rendimentos das pessoas dos baixos salários e pensões, a questão do acesso à habitação, o preço das casas, que teimosamente não, são opções políticas que os governos do PS e do PSD procuraram sempre fazer, que é não pôr limites à especulação do vale tudo, portanto, beneficiando sempre os mesmos e não aqueles que deveriam de usufruir de um direito constitucional, que é o direito à habitação. E isto não quer dizer dar casas a todos, é criar as condições, a partir dos rendimentos gerais que os portugueses têm, terem possibilidade de aceder a uma casa, seja ela por via da renda, seja por via da aquisição, e o que assistimos não é isso. E, portanto, desengane-se quem procurar utilizar ou cair na esparrela da utilização desta bandeira política de que alguém que vá prometer que vai construir casas para todos ou criar as condições para que não sei quantas casas sejam construídas sem nunca questionar a que preços e para quem. Pronto, que é isso que se tem que discutir. Naturalmente, quando se fala, hoje vai-se discutir o PDM, vamos ver. À hora que estamos a gravar este programa, não sabemos ainda como é que vai ficar. Mas vamos ver que, obviamente, há visões diferentes entre aqueles que querem utilizar e tirar ao máximo partido em benefício de alguns e daqueles que, naturalmente, pretendem uma visão estratégica que não crie uma autoestrada de livre portagens para os especuladores imobiliários, porque isso tem consequências práticas na vida do dia-a-dia. Portanto, terminava dizendo que há, de facto, questões que estão identificadas e estão reconhecidas, que estão a procurar ser respondidas. Eu há pouco não fiz pouco da reconciliação bancária. O que eu coloquei são procedimentos técnicos
que estão a procurar ser resolvidos, que naturalmente importa superar, mas o que quis sublinhar é que não põe em causa a questão da contas de gerência e os problemas, as questões financeiras e económicas da Câmara de Évora, que é uma questão diferente, dizer que há problemas de tesouraria, que têm que obviamente ser resolvidos e superados. Para terminarmos este tema, Francisco, pergunto o que se pode esperar neste futuro próximo. Neste futuro próximo, efetivamente, o caminho vai ser igualmente difícil. Não me parece que exista aqui alguma recuperação significativa, porque aquilo que tem sido apontado por esta gestão da CDU é de facto que este caminho vai continuar. Há aqui um outro fator que poderia entrar nesta equação, que tem a ver com a taxa turística, portanto há aqui uma coleta de receita por parte da Câmara Municipal e que poderia ter já aqui algum impacto. A verdade é que aquilo que foi prometido é que a taxa turística serve precisamente para promover turisticamente a cidade e melhorar as condições de visita de quem vem ao nosso território. Portanto, aquilo que também o PST sempre alertou é que a Câmara Municipal, com esta gestão da CDU, iria querer usar esse dinheiro para corrigir estas questões de tesouraria e questões de ordem financeira. Agora vamos ver efetivamente o que é que vai acontecer. Portanto, a taxa está aprovada, portanto vamos ver o que é que acontece agora nestes próximos meses que este Executivo da CDU ainda tem. A verdade é que a CDU, por mais que a Patrícia aqui tente maquilhar aquilo que está a acontecer, tem tido uma gestão que no fundo é um cheque careca, portanto tenta efetivamente fazer caminho às custas de fornecedores, muitos deles locais, que não recebem, e às custas de uma estratégia que efetivamente é muito contrária àquelas que são as suas bandeiras e aquelas bandeiras que tem defendido ao longo dos tempos. E podemos falar precisamente das ervas, como foi aqui referido. As ervas, que é um problema que Évora tem, como outras cidades têm, depois há diferentes metodologias para o resolver. A Câmara de Évora disse que optava por não usar herbicida, não é verdade, pronto, e já percebemos que as cidades, efetivamente, se não usarem em algumas zonas, não conseguem debelar este problema, mas tem também a hipótese do corte mecânico das ervas. E qual foi a opção estratégica da CDU? Foi contratar uma empresa privada para fazer face ao corte das ervas na União das Freguesias de Bacela Senhora da Saúde e na União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, por 350 mil euros por ano, em vez de contratualizar esta questão, portanto, através de contrato interadministrativo de delegação de competências com as juntas de freguesia. Qual é que é aqui a grande diferença? É que enquanto, neste momento, a Câmara Municipal tem uma empresa contratada e que tem cá uma equipa de vez em quando, e de vez em quando vem cortar as ervas e vai para um sítio, depois vai para outro, não consegue ter uma ação no território que seja muito eficaz. Se tivesse passado esta verba para as juntas de freguesia, isto se dividirmos pela metade, assim, sem grande complexidade, dá 175 mil euros por ano para cada uma destas uniões de freguesias urbanas. Só contabilizando estas duas de grande dimensão, que têm um maior problema nesta questão do controle das ervas. Estes 175 mil euros não só dava para cada uma delas criar uma equipa, como dava para comprar equipamentos e conseguiam ter uma equipa permanente ao longo de todo o ano, não só para esta fase das ervas, mas também para a fase da limpeza de sumidouros, para outro tipo de limpeza urbana. Portanto, conseguíamos ter aqui uma maior eficácia e uma maior estabilidade de trabalho ao longo de todo o ano, pelo mesmo valor. Agora, a opção não foi negociar com as freguesias. A CDU não colocou isto em cima da mesa, ponto final. A CDU foi contratar uma empresa, ponto. São comunistas, dizem que defendem as freguesias, dizem que se não fossem eles as freguesias o que seria, mas efetivamente escolheram os privados. Enfim, depois podemos ver qual é que é a empresa, enfim, pode haver também algum nível de análise nesse campo. Não é por aí que eu quero entrar neste momento, porque acho que efetivamente aquilo que está em causa tem a ver com este tipo de opções. Évora poderia ter neste momento uma eficácia muito maior naquilo que é o cuidado do espaço público. Poderia efetivamente ter uma presença grande das freguesias no cuidado do espaço público, mas não tem, porque a CDU não quer que tenha. Ponto final. E isto é uma questão de opção estratégica. Portanto, a CDU, em vez de estar a gastar 350 mil euros ano com esta empresa, se calhar até poderíamos chegar à conclusão, conseguia poupar dinheiro, não chegar a estes valores e ter mais eficácia. Porque acho que é fácil chegarmos a essa conclusão. Mas isto tudo é opção política. Portanto, a CDU tem que assumir essas responsabilidades.
E aquilo que nós temos visto continuadamente é que a CDU não consegue assumir responsabilidades, está sempre a atirar ou é para a oposição, ou é para os eleitores que só lhes deram 2 vereadores. Imagino se dessem mais, quer dizer, se isto é assim, imagino o que é que seria então se a CDU tivesse tido maioria absoluta neste mandato. Então como é que neste momento estaria a Câmara de Évora? Porque isto não se trata efetivamente de as pessoas terem disponibilidade de tempo, porque podemos analisar por aí. Então aí nunca veríamos o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente juntos a fazer uma visita a uma estrada que foi alcatroada ou pintada. Portanto, qual é a necessidade de ir os dois juntos ver a obra? Portanto, se têm dificuldades de trabalho e se precisavam de ter mais tempo ou mais mãos para conseguirem debelar este trabalho, então se calhar têm que fazer uma melhor gestão do tempo, não é? Agora, ir os dois passear, ver as estradas, se calhar não é a melhor opção, diria eu, não é? Diria eu, porque efetivamente, se fosse o PSD a gerir neste momento a Câmara Municipal com estas dificuldades e com 2 vereadores, garantidamente não estavam 2 a fazer este tipo de serviço que, de facto, não traz nada de produtivo para aquilo que é a Câmara Municipal. Portanto, acho que efetivamente também há aqui um caminho grande da CDU de conseguir fazer uma reflexão daquilo que tem sido esta gestão, portanto, destas escolhas a todos os níveis. Como é que tem organizado a própria Câmara Municipal, a própria estrutura, que condições é que as pessoas têm tido para trabalhar. Portanto, há quadros de grande valor dentro da Câmara Municipal que são bastante criativos, que têm ideias muito válidas, ideias que poderiam até trazer alguma receita à própria Câmara Municipal, e é preciso ver realmente onde é que essas pessoas estão hoje, ou que liberdade é que essas pessoas hoje têm para trabalhar, porque efetivamente se calhar não têm a liberdade para conseguir desenvolver esses projetos. Estão encostados, é exatamente isso. É que estão mesmo encostados. Isso foi a opção estratégica da CDU. Portanto, se nós de alguma forma associarmos esta questão das contas e do chumbo de contas às autárquicas, como a CDU neste momento está a fazer, a única conclusão que podemos tirar é que efetivamente a CDU não pode estar no poder nem merece a confiança dos eburenses nas próximas eleições autárquicas. Avançamos então para o segundo tema. Já estamos com o tempo limitado, mas tal como a Patrícia referiu logo no início, estes temas têm que ser debatidos como para explicar também aos nossos ouvintes, e deixamos então passar mais algum tempo no primeiro tema. Este segundo tema, peço então que fazemos as 2 rondas numa, ou seja, eu faço já as questões e fazemos então já tudo seguido. Ora, o segundo tema é trazido por Luís Pardal. Luís, o que é que nos traz hoje? Eu trouxe, portanto, o tema das presidenciais, porque nos últimos dias, ou nas últimas 2 semanas, estamos a assistir a muitas movimentações, apresentações, anúncios, e portanto eu acho que é um assunto que também está a marcar a agenda nacional. Enfim, nós tivemos, como todos sabemos, não é? Portanto, Luís Marcos Mendes, que avançou com a sua candidatura, com a apresentação, Gouveia e Melo, portanto, pela primeira vez se está a mostrar ao país, ou a tentar mostrar aquilo que pensa. E tivemos ontem, e portanto durante os próximos dias, portanto a confirmação da candidatura de António José Seguro. Estas presidenciais têm sido, enfim, também aqui de alguma forma afetadas por um conjunto de circunstâncias, quer seja pelas legislativas, não é? Portanto, nós tivemos entretanto as legislativas que veio aqui mudar e moderar por um lado e atrasar alguns anúncios por outro. Agora há este espaço, digamos, do início de uma nova legislatura. Aliás, que António José Seguro até aproveita o primeiro dia desta legislatura para anunciar a sua candidatura. E que talvez daqui a umas semanas, um mês e pouco, o foco estará nas autárquicas. Portanto, haverá mais um momento de semi-suspensão por parte destes 3 candidatos, ou outros que entretanto ainda possam aparecer, para que possamos ter as presidenciais só depois no ano seguinte. Enfim,
e aquilo que nós podemos assistir é, digamos, às sondagens que vêm cá para fora, portanto é quase como que um candidato único de Gouveia e Melo, isto por um lado, não é? Portanto já é uma vitória mais que anunciada, pelos vistos. Por outro lado, é a vitória anunciada de uma pessoa que praticamente ninguém conhece, ou seja, conhecemos do tempo do Covid, mas ninguém sabe ao certo aquilo que ele pensa e que diz e qual é que é a visão que tem para o país. E começámos a perceber isso agora. E digamos que a primeira reflexão que faço é que nós vivemos um momento muito particular, um momento único na história da nossa democracia, com um parlamento absolutamente dividido, e era muito importante nós termos um Presidente da República sem demagogias, digamos que coloca a sua experiência cívica ao serviço do país, mas a sua experiência política também ao serviço do país. Portanto, faz-me alguma confusão pensar que o cargo político mais alto da nação, que é o Presidente da República, é absolutamente indissociável e nenhum candidato se pode distanciar dos partidos, da política em si. Não há um ovo Colombo que entretanto chegou agora e que de repente não é político e que ambiciona o cargo mais alto da nação. Enfim, sobretudo eu quero acreditar que vamos ter um chefe de Estado que tem, ou que deveria ter, ou que deverá ter uma visão humanista e progressista para o país e com capacidade de tomar conta daquilo que é o rigor, a informação, pautar pelo esclarecimento público. As intervenções de Gouveia e Melo de alguma forma me deixaram um pouco preocupado, porque, enfim, ele diz que é uma pessoa moderada, mas apresenta uma forma de estar e de falar absolutamente rígida. Aliás, vai ser muito interessante vê-lo nesta circunstância de entrevistado, não é? Porque, enfim, os jornalistas colocam questões menos simpáticas por vezes, e é nesses momentos que nós começamos a apreciar aquilo que é o caráter e aquilo que é a forma de pensar e de ver o país. E eu acho que não correu bem para Gouveia e Melo esta primeira entrevista. Portanto, fala muito que é moderado, mas transparece aqui algum autoritarismo. Portanto, é um pouco difícil de descolar do rigor que é preciso, e porque são funções absolutamente diferentes do militar, não é? Portanto, e talvez não seja esse o que o país propriamente precisa, mas poderá ainda surpreender. Ele não pode fugir de temas sensíveis, temas difíceis, como a imigração, como a eutanásia. Aliás, foi um foi interessante ouvi-lo, que é um militar, não é? Dizer que é portanto, pró-vida. Portanto, tudo isto levanta muitas questões e que eu tenho a certeza que vão começar a ser cada vez mais debatidas. Nós podemos falar sobre justiça, não é? E podemos falar sobre corrupção. E temos e precisamos, mas precisamos também de ir um bocadinho mais longe, tentar perceber o que é que se pretende e como é que se pretende e qual é que é a visão do Presidente da República sobre a corrupção do país. Enfim, vamos ver, vou acompanhar com muita curiosidade esta candidatura. Por outro lado, Marcos Mendes, o facto de ele ter anunciado já há mais tempo, está a reunir alguns apoios interessantes, como ainda ontem foi anunciado, agora esqueci-me do nome dela, que é a mulher do Ramalhienes, portanto não é? Portanto veio agora a público, não é, dizer que o apoia. Muito interessante, como ele também conseguiu juntar alguns generais em torno da sua candidatura. Enfim,
Mas a verdade é que Marcos Mendes é uma pessoa que a sua personalidade, apesar de já ter tido até muita experiência política, mas é uma personalidade que não colhe. Mesmo dentro do próprio PSD, é uma personalidade que divide, isto por um lado, e por outro lado, vai ser muito difícil descolar da imagem do PSD, e é um candidato que, na minha opinião, também está muito fragilizado. E para terminar, dentro do rol destes 3 candidatos, nós temos José Seguro, que também é um candidato que também não colhe absolutamente no Partido Socialista, é um candidato que esteve, digamos, afastado daquilo que é o palco, não é, da televisão nos últimos anos, mas que nunca foi esquecido também. Portanto, é uma pessoa que, enfim, que também tem um conhecimento real daquilo que são os problemas do país, sobretudo dos interiores, das dificuldades do interior do país, e que também vou seguir com muita atenção como é que será a evolução desta candidatura, porque não sendo uma candidatura que reúne totais apoios logo à partida, é uma candidatura que tem muito potencial para crescer. Aquilo que o país precisa, mais do que estabilidade, é confiança. Aliás, ele começou por dizer isso, mais do que estabilidade, precisa de confiança nas pessoas, nos políticos, nas instituições, sobretudo nesta fase em que nós temos, muito conturbada, como disse. Enfim, precisamos de alguém que defenda com coragem e com clareza, sobretudo com clareza, a visão que tem para o país. É este papel de quase de pai ou mãe da nação, como o Presidente da República deve de ter. Patrícia, concorda com esta análise do Luís Pardal? Eu vou procurar contribuir para a síntese, senão as 2 voltas o tempo não ser o mesmo. Eu acho que ainda muita água vai correr abaixo da ponte. Aliás, há quem procure há muito tempo fazer das presidenciais até, eu diria assim, fora do tempo, né? Porque nós, entretanto, não estávamos à espera e tivemos as legislativas, mas já se sabia que íamos ter autárquicas, já se falava há um ano, né? Da questão das presidenciais e dos posicionamentos que fomos percebendo, nomeadamente de Marcos Mendes, Gouveia Melo e depois mais tarde também António José Seguro. Eu diria, ainda não conhecendo naturalmente aquilo que cada um agora desenvolverá em termos da sua própria estratégia de campanha, que o país precisa, se sempre precisou, eu acho que a realidade que hoje temos, a realidade social, económica, o contexto internacional e a realidade política, exige, de facto, a que todos os democratas reflitam muito bem naquilo que, no campo das candidaturas, possa representar uma defesa da Constituição da República Portuguesa, que é isso que está obrigado o Presidente da República, aliás, faz o juramento, não é? E eu acho que essa é a principal exigência que se coloca, e diria assim, do que já se conhece, não estou muito esperançada. Aliás, esta procura há muito tempo de puxar até a exaustão a possível candidatura e agora a concretização do Gouveia Melo não é inocente, na minha opinião. Portanto, esta ideia que se vai procurando no embalo da crista da onda, parece que agora o que é moderno é apresentar-se como fora do sistema, quando eles vêm do sistema, estão alinhados com o sistema. Portanto, esta ideia da figura forte para pôr ordem na coisa, portanto, no contexto em que temos acho que temos de estar alerta. E a julgar-se pelos que já se manifestaram como apoiantes, aliás, Rui Rio, né? E nós sabemos bem o que ele apresentava como estratégia enquanto Presidente do PSD. Acho que pouco mais há a dizer para poupar nas palavras. Diria, é preocupante, deve-nos pôr em alerta. Relativamente às outras candidaturas, portanto, acho que Marcos Mendes procurou fazer um caminho parecido com o Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro como comentador político durante muito tempo, parecendo que está à margem dos partidos, como obviamente toda a gente sabe que ele está ligado ao Partido Social Democrata, o que defende, e portanto não, é este caminho que precisa de ser invertido, na minha opinião, e não para cumprir a Constituição e não o contrário. Agora perceber se esta outra Constituição.
esta Constituição, naturalmente, como disse na semana passada no programa, eu acho que o que falta é cumprir e não alterá-la, porque o caminho da alteração não é bom, não vou estar a repetir. Pronto, e portanto diria assim, acho que é preciso ainda esperar para ver que o que ainda era importante aparecer uma candidatura de facto do campo democrático, que desse uma perspectiva desse caminho, na minha opinião, que é defender a Constituição da República. Estamos a falar da Constituição da República que hoje está em vigor e que importa é fazer cumprir, não adulterá-la e alterá-la. Francisco, também apela ao teu poder de síntese. A Patrícia esteve espetacular no poder de síntese. Muito bem. Vou tentar também ser sintético. Neste campo das presidenciais, apesar de considerar que ainda é cedo para nós fazermos uma avaliação séria sobre estes candidatos, até porque nós conseguimos mais facilmente falar sobre Luís Marques Mendes e António José Seguro, pouco conseguimos falar sobre Gouveia Mel, porque conhecemos sensivelmente 2 factos, não é? Portanto, que esteve à frente da Task Force durante a Covid a distribuir vacinas e que quis empurrar para a morte alguns militares, alguns marinheiros que se recusaram e que por causa disso tiveram um processo disciplinar. Portanto, só isto, enfim, podemos fazer uma avaliação, não é? Portanto, será bom na parte da logística, se calhar mau na parte da gestão de recursos humanos. E por isso, se calhar para Presidente da República isto ainda não é suficiente para conseguirmos fazer uma avaliação séria. Até porque temos tido questões políticas complexas. Tivemos agora toda esta questão que levou a eleições legislativas. Gouveia Melo não comentou, portanto não disse nada, não disse o que é que faria enquanto Presidente da República, tentou sempre fugir desses assuntos e, portanto, nós não percebemos muito bem o que é que o Gouveia Melo poderia oferecer enquanto Presidente da República neste contexto político que vivemos e que tem a sua complexidade. Percebemos que ele terá uma afinidade política pela extrema-direita, como aquilo que tem sido visto a pouco e pouco, não é? Portanto, todas as pequenas questões que ele vai deixando que sejam conhecidas, percebemos que, apesar de dizer que é moderado, na realidade, depois, em termos de políticas e de austeridade, prefere, de facto, o caminho que é protagonizado pela extrema-direita e isso também tem que fazer pensar as pessoas, porque pode ser uma pessoa que, enfim, tem este caráter distinto daquilo que é o sistema político, mas também é preciso percebermos que estamos a escolher um Presidente da República, não estamos a escolher uns relações públicas do país, ou enfim, ou alguém para liderar um talk show. Por isso existem competências muito próprias, existe uma responsabilidade muito grande do ponto de vista político. É um cargo político, não é um cargo militar. Os militares têm os seus cargos, portanto o Almirante teve a sua carreira militar, por isso chegou a um ponto em que tem que sair, portanto, dentro daquilo que é a esfera militar, já não reúne todas as capacidades para continuar a desenvolver a sua carreira militar, que é o normal, portanto é normal, face à idade que já tem, portanto já cumpriu e agora tem a sua reforma. Agora, como Presidente da República, é preciso efetivamente ter essa experiência política. E nessa experiência política, entre estes 3 candidatos, sem dúvida, independentemente daquilo que se pode ser mais consensual ou menos consensual, Luís Marques Mendes tem a experiência política, tem muito trabalho feito ao longo da sua carreira, tem também, nesta vertente de comentador, mostrado a sua moderação e muitas vezes tem estado contra o partido de onde vem, contra o Partido Social Democrata, portanto isso é público, está gravado, pode-se consultar e é aquele que mostra efetivamente um caminho de moderação para todo este desenfrear que nós temos vivido politicamente. António José Seguro parece-me que pode ser um quadro de qualidade, aliás poderia ter sido se calhar um caminho mais sólido para o Partido Socialista, mas foi cilindrado
pelo próprio partido, principalmente por António Costa, que fez aquilo que todos nós sabemos, e efetivamente afastou António José Seguro durante muitos anos da esfera política pública, aquilo que faz com que hoje não consiga ter o acolhimento que teria para conseguir, ou que deveria ter para conseguir uma eleição, nomeadamente à esquerda. Portanto, não me parece que seja o candidato que consiga acolher a maior parte dos votos à esquerda. É um candidato que se calhar se posiciona politicamente ao centro, portanto aqui discute muitos votos com Luís Marques Mendes, e isto cria de facto aqui um vazio à esquerda, que nós já sabemos que vai ser ocupado por um ou mais candidatos que terão pouca expressão, portanto os próprios já saberão isso, dado aquilo que é a divisão do momento, mas que efetivamente coloca aqui uma dificuldade maior a António José Seguro para se conseguir afirmar. Portanto, acredito também a um candidato moderado. Portanto, temos aqui 2 candidatos moderados e temos um que efetivamente tenta vestir a farda da moderação, mas que tem um posicionamento altamente austero e autoritário e que não cose com aquilo que efetivamente as pessoas pensam dele. Portanto, as pessoas constroem, de certa forma, a imagem da estrela, não é? Portanto, que querem que chegue ao pé de si para ser abraçado e beijado, e depois temos o Almirante que efetivamente não é nada disso, e pode tentar montar essa personagem, certamente que tentará montar essa personagem em campanha, mas isso não é aquilo que é o seu espírito, nem o seu perfil. Portanto, aquilo que também pode acontecer, se efetivamente as sondagens confirmarem, é que terá depois uma alteração de postura se for eleito, e também não é isso que as pessoas certamente querem. Muito bem, vamos então para o nosso sim, não ou talvez. Luís Pardal. Eu trago um não a uma situação que se está a agravar cada vez mais em Évora. Portanto, são centenas e centenas e centenas de carros que estão abandonados por esta cidade fora, pelos bairros fora, e há uma inação muito grande da parte da Câmara Municipal. Portanto, não recolhe estes carros em situação de abandono, que são perigosos, são focos de insegurança, péssimos para a saúde pública. Portanto, enfim, é esta inação, é este não, o não recolher uns carros que estão em situação de abandono há anos e anos e anos e anos. Patrícia, sim, não ou talvez? É um sim ao passado dia 1 e ao dia da criança. É um sim para o que isso significa e do ponto de vista de preparar, cuidar o futuro, mas olhando para elas no presente e dando-lhe as condições. E de facto é um sim à exigência do direito a ser criança. Todas as crianças de Évora, mas todo o mundo, e hoje sabemos que são milhões aquelas que estão a passar por muitas dificuldades e que é preciso olhar para elas com esse cumprimento do direito a ser criança. Francisco. Eu trago um sim para os quase 800 jovens que queimaram fitas neste último fim de semana. A Universidade de Évora tem mais de 10 mil alunos, portanto é de extrema importância para o nosso território, para o desenvolvimento cultural, científico deste local em que vivemos, e também para a nossa economia, e neste momento marcou o fim de mais um ciclo, portanto para todos estes jovens, e naturalmente também para as suas famílias, e por isso o meu sim para eles, com os parabéns pelo percurso que cada um desenvolve também em prol deste concelho, que pode não ser o seu, mas que pelo menos por alguns anos da sua vida é. Eu acho que isso também é de sublinhar. Muito bem, é assim que chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, desta semana. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.